Eu converso hoje com José Carlos Cossenzo, promotor que fez parte do processo que julgou um dos crimes mais famosos dos últimos anos no Brasil, o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, da família proprietária da empresa IOC, por sua esposa Elise Matsunaga. Eu convidei José Carlos Cossenzo para participar do Direto ao Ponto e falar sobre este processo histórico. Tudo bem, José Carlos? Bom, tudo bem, eu agradeço a oportunidade e eu acho que é mais uma forma de eu prestar contas à sociedade que cuida do Ministério Público para que o Ministério Público cuide da sociedade. Sim, a atuação do Ministério Público é importantíssima para a sociedade e acho legal fico muito feliz que você tenha aceitado participar do programa, porque o público fica muito curioso, né, para saber como se dá a história de um processo de tanta repercussão. Quem vive no Brasil, muito provavelmente ouviu falar desse crime, acompanhou este crime e assistiu à famosa imagem, né, de Elise Matsunaga saindo do elevador com 3 malas, que depois das investigações se descobriu que eram as malas que levavam as partes do corpo do marido que ela havia esquartejado. O crime aconteceu em maio de 2012, mas foi julgado recentemente no fim de 2016. Costuma-se dizer que a diferença entre um crime comum e um crime célebre é a conta bancária da vítima. Ou seja, se o assassinado foi uma pessoa rica, a opinião pública vai se interessar pela história. E isso foi o que aconteceu com Marcos Matsunaga. Ele era muito rico, né, para se ter uma ideia. 5 dias depois de que ele foi assassinado, a empresa da família dele, a IOC, foi vendida para a gigante americana do setor de alimentação, a General Mills, por 1,75 bilhão de reais, e numa transação que já vinha sendo negociada há meses. E, além do crime envolver uma pessoa rica, ele teve também o fato de Elise ter esquartejado o marido, o que chocou imensamente a opinião pública. Tudo isso fez que a história fosse acompanhada como se fosse uma novela. Eu gostaria de saber, então, como o processo chegou às suas mãos e como foi encarar esse processo que teve essa repercussão tão gigantesca. Bom, eu vou começar pelo começo, então fazer como a Elise, vou por partes, tá? A questão é a seguinte: quando esse fato veio a público, quando a imprensa realmente atacou o problema, eu poderia usar essa expressão, porque surgiram algumas partes de corpos que foram encontrados. Mas eu vou começar dentro do sistema da investigação, como ocorreu. A família do Marcos Matsunaga recebeu a informação da Elise de que houve uma discussão familiar e o Marcos saiu de casa e levou junto consigo um pouco de dinheiro, que para eles era pouco, 15 mil reais, umas roupas e um notebook, e foi embora. Como a empresa estava em fase de venda, essa venda que você informou, estava vendendo, que é uma grande empresa vendendo para uma multinacional, e era importante o Marcos estar presente nas negociações, porque ele era um dos diretores, era o pai e 2 filhos da empresa. E o Marcos não apareceu na segunda, não apareceu na terça, e a família ficou desesperada, porque era uma pessoa, segundo o que nós apuramos na investigação e posteriormente no julgamento, ele não ficava, em hipótese alguma, sem falar com a família e principalmente com a mãe, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Nesse desespero, o que aconteceu? Eles procuraram a polícia. Se imaginavam um eventual sequestro, alguma coisa do gênero, começaram a grampear os telefones e tal, e posteriormente foram aparecendo, segundo os programas que tratam de questões de polícia, né, encontraram partes de corpo. E, pelas vestes, verificaram que era uma pessoa de posse. Entretanto, durante a semana toda a polícia ficou fazendo essas buscas e apenas no final de semana é que se descobriu, que se encontrou a cabeça do corpo do Marcos Matsunaga.
Que quando realmente conseguiram identificar que era ele, né? Perfeitamente. Com a cabeça, o irmão reconheceu, fizeram os outros exames de DNA e comprovou-se que efetivamente era o Marcos Matsunaga. Identificado o Marcos, ainda o inquérito continuou ocorrendo em Cotia, porque não se sabia a causa-mortis. Então, apenas para que o telespectador tenha conhecimento, o crime, ele é processado, o réu é processado no local onde o crime ocorreu. Então, o primeiro ponto para você estabelecer a competência do julgamento é o local do fato. E como se encontraram as partes ali, posteriormente, quando a Elise confessou a autoria e se descobriu que o crime foi na rua Carlos Weber, aqui próximo da Lapa, foi em São Paulo, a competência deslocou para cá. Quando a competência deslocou, São Paulo é dividido em várias regiões para apuração de fatos, principalmente no aspecto do júri. Essa área afeta ao 5º Tribunal do Júri da capital, que pega Pinheiros e toda aquela região. O processo foi encaminhado para Pinheiros. E ali, o 5º Tribunal do Júri. E nessa divisão, que é por distribuição, coube a mim receber aí essa incumbência, essa missão de investigar, propor ação e buscar a condenação da acusada. Quando o processo, na verdade, o inquérito chegou às minhas mãos, a Elise já tinha confessado o fato, aí chegaram os laudos e eu tive que fazer uma denúncia assim com extrema rapidez, faltando inúmeras diligências ainda. Por quê? Porque tinha sido decretada a prisão temporária dela pelo juiz lá de Cotia por 5 dias e foi prorrogada por mais 5. Como a sistemática da prisão temporária ela é extremamente singela no caso de soltura, se porventura no dia em que foi decretada a prisão temporária, não há necessidade de alvará de soltura, venceu, já é solta. Para evitar isso, eu fiz uma denúncia, mas faltavam muitos e muitos laudos. Esses laudos só foram sendo localizados, só foram desenvolvidos durante a instrução. E depois, durante a instrução, eles vieram. Então, foi um processo, posso dizer, com extrema quantidade de minúcias, muitos laudos, e que, como grandes casos complexos como esse, muitas verdades são desconhecidas do grande público. Você afirmou que quando você recebeu o processo, a opinião pública estava vendo a Elise mais como uma coitadinha, uma vítima, porque muito se falou que ela era judiada pelo marido. E que você, ao ler o material investigativo, concluiu que não era bem assim e que gostaria de mudar a visão da opinião pública. Eu queria que você relatasse como você trabalhou nesse sentido e como você também leu o material investigativo e propôs a denúncia. Bom, o inquérito ele é elaborado com base única e exclusivamente nos indícios que a polícia vai encontrando. Posteriormente, postos esses indícios, isso eu estou tentando ser didático para que quem está nos assistindo possa entender qual é a dinâmica, qual é o desenvolvimento disso. Quando o réu, a pessoa é processada, e aceita a denúncia, ou seja, esse processo já foi acolhido pela Justiça, ele vai fazer a sua defesa e fica o Ministério Público propondo, a defesa se defendendo e as partes podem utilizar os mesmos mecanismos, isso nós chamamos contraditória e ampla defesa. Eu tinha conhecimento desses fatos a respeito desse caso, do caso que ficou famoso aí como caso Ioki ou Marcos Matsunaga, geralmente caso Ioki. Por quê? Porque eu via pela mídia, o que eu sabia era tudo pela imprensa. O que eu sabia pela imprensa era a versão só dela. Ela vendeu uma versão que ela foi colocada pela própria defesa. Foi um estratagema, foi um momento que foi interessante para eles se colocar como uma questão de vítima. Por quê? Ela era uma pessoa, em tese, ou segundo a versão dela,
era uma pessoa pobre que veio de uma família extremamente pobre. Segundo ela, nós ficamos sabendo durante a instrução, ela alega que foi estuprada pelo padrasto, posteriormente foi estudar, fugiu com o rapaz para o Rio Grande do Sul, voltou quando era menor de idade ainda, posteriormente foi estudar em Curitiba. Lá em Curitiba a situação estava difícil, encontrou uma pessoa que indicou para ela, olha, você pode ganhar muito mais fazendo programas, se prostituindo, do que trabalhando aqui, né, nessa área de técnica de enfermagem. Então ela começou a manter aí essa atividade da prostituição. Posteriormente ela teve uma sorte grande em encontrar uma pessoa que é extremamente rica, um milionário, que é o Marcos Matsunaga. A vida dela mudou de um dia para o outro, assim, teve um salto gigantesco. Só que não foi só no casamento, porque quando ela encontrou o Marcos, ela foi amante dele por 3 anos, o Marcos, antes de se casarem. Ele colocou-a numa situação extremamente confortável, deu carro e dinheiro, ou seja, ela mantinha uma vida de casada, mas apenas e tão somente quando ele não estava na casa dele. Quando eu vi essa situação, e eu vi que todo o país ficou condoído, falou, não é possível, essa moça tão sofrida, tão pobre, né, sendo judiada por uma situação dessa, e principalmente humilhada, porque veio de uma situação inferior. Quando eu vi o inquérito, eu vi que é totalmente inverídica essa afirmação dela. Era um absurdo colocado pela defesa. Ele era um cavalheiro, ou aquilo que nós poderemos assim rotular como um lord inglês. Era uma pessoa de educação finíssima, de uma cultura invejável, era uma pessoa que era um grande conhecedor de vinhos, colecionador de armas, realmente foi uma pessoa que os pais criaram a imagem e semelhante deles, os orientais extremamente serenos, quietos, calmos, e ele era tudo aquilo que ela dizia, mas ao contrário, ele era uma pessoa que tratava bem, era carinhoso e tal. Feito isso, o que é que eu tive que demonstrar? Primeiro, que a versão dela era um absurdo. E segundo, que a vítima não era aquela pessoa ruim, não era aquela pessoa péssima, aquela pessoa violenta que ela fez. Beer Market, o primeiro bar de Jundiaí 100% especializado em cerveja artesanal. São mais de 300 rótulos, diversos chopes, música ao vivo e uma cozinha diferente de tudo que você já viu. Aberto de terça a sexta das 17 à 1 e aos sábados do meio-dia às 2 da manhã. Vem pro Beer! The Beer Market Empório e Bar, Unit Mall, Rua Eduardo Tomanique, número 900. E você se importou em demonstrar isso não só na denúncia, mas também para a opinião pública? Você se importou em deixar isso bem claro no trato com a imprensa? Como é um processo midiático, vamos deixar bem claro, e isso é bom que as pessoas que estão em casa entendam isso. Muitas vezes o julgamento pelo tribunal do júri não é feito por 2 profissionais. Não é o juiz e o promotor e o advogado que participam. Quem vai decidir são 7 pessoas da sociedade e, preferentemente, pessoas que não tenham conhecimento técnico sobre o fato. O ideal é que cada um tenha um segmento da sociedade. Tivesse um pedreiro, um mecânico, um médico, um engenheiro, um eletricista, um vendedor, um corretor, de todos os segmentos, para que cada um pudesse ter o seu entendimento.
E feito isso, uma vez que a defesa continuava vendendo que ela era uma vítima da sociedade, eu tive que demonstrar, principalmente através da mídia, que realmente ela não era aquilo. E nisso foi onde eu estabeleci os 3 pilares da denúncia. Quais são? Qual era o motivo? O motivo era o motivo torpe. O que é o motivo torpe? A vingança. Ela não conseguiu se conter quando descobriu que ele a estava traindo. O que eu dizia na época, e continuo sustentando, é que ela viu acontecer a mesma história que aconteceu com ela, só que ela era a protagonista, ou atualmente ela era a vilã. Quando ela viu que ela poderia perder aquele status que ela tinha, aquela riqueza, toda aquela situação que ela tinha, ela não se conteve. Então, ela o matou por 2 situações. Quais foram os motivos? Primeiro, a vingança. E segundo, a questão econômica, financeira. Ela queria manter o status. Ela matando, ela ficaria com a guarda natural da criança. A criança milionária, ela ficaria com a guarda natural da mãe, ficaria com o seguro de vida, ficaria com o patrimônio e seria uma mulher rica aí para sempre. O segundo pilar dessa proposta de acusação, que é a denúncia, é qual foi o meio. O meio foi cruel. Por que o meio cruel? O meio cruel é aquele em que a pessoa sofre de uma forma demasiada. E o legislador estabelece que, dentre aquele elenco do meio cruel, está um deles que chama-se asfixia. É uma condição quando a pessoa morre sufocada por falta de ar ou ingestão de alguma outra coisa. E ficou bem claro que ele morreu de asfixia, por quê? Decorrente da ingestão do sangue em face ao início da degola. E o terceiro ponto, que seria... Só fazer uma pausa aí, que foi um motivo de grande discórdia, né, entre a acusação e a defesa. Vocês, pelo laudo necroscópico, sustentaram a tese de que ele foi degolado ainda vivo, né, e a defesa sustentava que ele já estava morto a hora que ela começou o esquartejamento, né? Só para situar o público que houve essa grande discórdia, que foi um ponto muito importante também da discussão, né? Foi algo assim extremamente complexo, porque a defesa trouxe um perito, e esse perito fez uma construção que para mim é absolutamente ilógica, mas ele colocou para os jurados. Eu não sei aqui efetivamente se o jurado, dentro dessa percepção, ele está acolhendo o posicionamento de um perito de 45 anos de trabalho, com o outro que fez a exumação, mais ou menos o mesmo tanto, e um outro perito assistente nosso, que chama-se Dr. Carlos Coelho, que é conhecido disparadamente, um dos melhores e mais experientes peritos do país. Então, nós tínhamos 3 pontos que diziam o seguinte. Primeiro, eu vou tentar detalhar para que as pessoas que estão em casa entendam. Qual foi a causa mortis? Segundo o perito, a causa mortis foi o trauma crânioencefálico decorrente do disparo de arma de fogo, ou seja, o tiro que entrou da esquerda para a direita, de frente para trás e de baixo para cima. E esse projétil ficou alojado no cerebelo. E qual foi a continuação? Esse trauma crânioencefálico associado à asfixia. O que é asfixia? Por ingestão do sangue decorrente do esgorjamento, ou seja, o início da degola. Então, você tem uma associação do tiro com o corte no pescoço. E essa era claramente a nossa situação, e eu penso que estava muito tranquilo. A defesa trouxe um ponto divergente, que foi atestado na exumação, que foi a conclusão dos médicos na exumação, que efetivamente, após o tiro, ele caiu e ficou inconsciente. Nós não negamos o estado de inconsciência, mas a pessoa pode estar inconsciente, e ela só pode estar inconsciente se ela estiver viva. Se ela não estiver viva, ela não está mais inconsciente, ela morreu. Então, o fato dela estar inconsciente pode ser que ela não tenha sentimento de dor, até porque, segundo os médicos, a inconsciência ela tem vários degraus. Porém, não descaracteriza o fato de ter havido a asfixia. Em hipótese alguma, e dou um exemplo absolutamente claro. Imagine-se uma pessoa que está na UTI, ela está sedada, ela está
não tem condição nenhuma, ela está sendo monitorada por aparelhos, vem um maluco lá e pega uma faca e corta o pescoço daquela pessoa doente. Ela morre do quê? Morre de asfixia. Então, era essa a questão. Então, e agora, continuando, a terceira qualificadora, que era o terceiro pilar dessa acusação, era o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O que seria esse recurso? O recurso que impossibilita a defesa da vítima é uma situação jurídica em que a pessoa que está sendo agredida não tem a menor possibilidade de reagir. Imagine-se, ele desarmado, a 2 metros de distância, ela armada com uma pistola automática, preparada para atirar, a pistola engatilhada, que nós verificamos toda essa situação, porque não há possibilidade de uma arma automática você puxar o gatilho. Se você não antes tiver engatilhado, ela já estava com tudo pronto, e ele não tinha a menor possibilidade de reação. Então, esses seriam os 3 pontos. E por que, quem está nos assistindo fala, mas o que é essa história de qualificadora? Porque o crime de homicídio, ele vem estabelecido no Código Penal, no artigo 121, e o legislador é bem claro, ele é textual, ele usa o verbo no infinitivo, matar alguém. O crime de homicídio, segundo o nosso Código Penal, a pena mínima ela vai de 6 e vai até 20 anos. Esse é o homicídio simples. Todavia, se ele for qualificado, ou seja, se houverem circunstâncias que tornam aquele crime mais gravoso, mais intenso, mais violento, mais prejudicial, um sofrimento muito maior, ele qualifica. Qualifica significa o quê? Aumenta a pena. A pena que era de 6, que era a base, ela pula para 12. E o teto, que era 20, ela passa para 30. Então, um crime de homicídio qualificado, ele teria uma pena de 12 a 30 anos, que era a minha proposta. Qual foi a dificuldade, a complexidade de se provar e de se sustentar essas 3 qualificadoras? Eu acho que o mais difícil para mim desse júri foi a complexidade para você controlar o tempo daquilo que o Estado lhe confere. Imagine só, foi o júri mais longo da história de São Paulo. Até hoje nós tivemos, um júri que demorou 8 dias. Nesses 8 dias, imaginem, 8 dias você fazendo uma atuação de pelo menos 14 a 15 horas por dia, trabalhando. Para chegar no final, quando eu for fazer a sustentação, eu tinha 1h30 para eu condensar tudo aquilo que os jurados ouviram. Além do que, eu tinha um assistente de acusação que tinha um tempo também. Ou seja, de 1h30, eu concedi meia hora para ele, tudo eu tinha 1 hora. Então, seria aquela história extremamente pontual, para dizer, é isso, aquilo outro. Tal. É muito difícil, além do que, o júri, ele é tenso, porque tem debates. A outra parte interfere, a outra parte pede uma parte, aí, de repente, sempre vem aquelas discussões, isso não é correto, não foi assim que o outro disse. Então, essa foi certamente a maior dificuldade, porque para mim ficou evidente que tudo aquilo que nós propusemos estavam provados assim com sobra. E além disso, tinha um outro crime, que era a destruição e ocultação de cadáver, que é um crime autônomo, mas estava sendo julgado ali também. Como é a formação do júri? Eu acho que isso é uma pergunta que o grande público se faz, é um tema curioso, né? Como serão escolhidas essas que vão fazer parte do júri, os jurados? Bom, o júri acolhido pelo sistema brasileiro, ele tem raízes, tem inícios desde da Índia, você tem raízes na África, na Ásia, em todos os lugares. Mas, posteriormente, o júri ele teve a sua formação, pelo menos a sua tradição, na Inglaterra. Posteriormente, ele se transportou para a França, para a Alemanha, para a Itália. Os americanos, que realmente disseminaram. E o que é o júri? É quando uma pessoa mata um seu semelhante, ele tem que ser julgado por um semelhante. Então, tira do juiz técnico, do juiz profissional, do juiz togado, que faz concurso, e entrega para os jurados. Se eles reconhecem que é crime, é homicídio simples, a pena é menor. Se é qualificada, é maior. Mais qualificadoras, aumenta a pena. Então, é esse o sistema, e eu sou um adepto, assim, muito
do Tribunal do Júri. José Carlos, eu agradeço a sua presença no programa Direto ao Ponto. Muitíssimo obrigado por compartilhar comigo, com o meu público, a sua experiência nesse processo histórico. Eu agradeço e penso que o promotor de justiça, que é uma pessoa que representa e defende a sociedade, tem obrigação de dar satisfação para a sociedade do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada. A cerveja de hoje é da cervejaria Mafiosa de Valinhos, é uma cervejaria também bem próxima aqui da região. É uma saison estilo belga, com adição de figo, bem refrescante, e dá para provar aqui no Beer Market. Saúde! Thank you.